Oi, o Agro Record News está no ar. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. O Fórum do Pinefa fez em Mato Grosso do Sul um balanço da pecuária depois que o Brasil ficou livre da febre aftosa sem vacinação. Uma das metas é ampliar o mercado para a exportação. O 8º Fórum do Plano Estratégico do Pinefa, Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa, marca um momento histórico para a pecuária sul-mato-grossense, com certificação internacional desde o dia 29 de maio deste ano. Essa é a primeira reunião após esse certificado que nós conseguimos. Para nós, é de extrema importância feita aqui do Estado, é o 8º encontro do Pinefa, onde nós temos que manter agora essa sanidade animal, né, que nós conseguimos. O importante agora é manter e conseguir com esse status a gente conseguir abrir novos mercados. E aí sim, essa reunião com todos os estados aqui dentro para a gente traçar métricas, para a gente ter uma segurança do nosso rebanho e manter a segurança alimentar. Com esse avanço, não apenas a bovinocultura é beneficiada, mas também a suinocultura. Esse ano foram abertos mais de 111 mercados, novos países para a carne bovina. Então isso é fantástico, decorrente exatamente do país ter ficado livre de febre aftosa. E é importante destacar, não é só a carne bovina. No momento que você é livre de febre aftosa, você abre novos mercados para a área da suinocultura também. O novo status sanitário reforça a posição de Mato Grosso do Sul, mas chama atenção para os países vizinhos. O Paraguai, por exemplo, ainda mantém a vacinação, mesmo sem ter a doença. Eles estão tentando tirar a vacinação, o vírus também não está circulando lá e sempre tem uma resistência do próprio produtor. O próprio produtor, olha, será que não é bom continuar vacinando? Não tem necessidade, porque daí o mercado internacional entende, se tiver vacinando, então você tem vírus. Por que estarem vacinando se não tem? Produtores relembram sobre a crise da aftosa em Mato Grosso do Sul em 2005 e reforçam sobre a importância da atuação da vigilância sanitária. É a segurança para o produtor, acho que é a primeira mudança que a gente sente. Tem as questões também financeiras, que agora não precisa mais gastar com a vacina, que realmente ajudam, mas acho que a segurança é o principal fator e também perspectivas de mercado, porque agora com essa certificação a gente pode atingir mercados que antes a gente nem conseguia dar um oi, né? Agora a gente é recebido de portas abertas e isso é uma mudança principal para o produtor rural. As chuvas irregulares pelo Brasil podem comprometer a produtividade da soja. O excesso de umidade no sul do país está limitando o acesso às lavouras de soja, enquanto no centro-oeste e região do Mato Piba, a distribuição desigual das chuvas tem resultado em umidade abaixo do necessário para avançar os trabalhos no campo. Com isso, o ritmo de semeadura da soja da safra 2025-2026 segue abaixo do registrado na temporada passada. Dados da Conab apontam que até 22 de novembro, 78% da área nacional havia sido semeada. No mesmo período do ano passado, era 83,3%. De acordo com colaboradores do CPEA, o cenário das chuvas persiste há pelo menos 3 meses. E mesmo com possíveis mudanças no clima, há incertezas em relação ao potencial produtivo da atual safra. Casos de ferrugem asiática já foram registrados na safra 2025-26. As confirmações foram no Paraná e em São Paulo. Lavouras de soja dos municípios de Corbélia e Terra Roxa, no Paraná, e Itapetininga, no estado de São Paulo, já têm registro de ferrugem asiática. Os 3 casos são os primeiros da safra 2025-2026 e segue a tendência da temporada anterior nessa mesma época. De acordo com o consórcio anti-ferrugem, a intensificação no monitoramento e proteção das lavouras nas regiões próximas aos relatos é importante para um bom controle da doença. No ciclo 2024-25, o total de ocorrências chegou a 124. Em 2023-24, foram 326 notificações no total. A ferrugem asiática é considerada a enfermidade mais severa da cultura da soja e pode comprometer em até 90% a produtividade. A doença provoca desfolha precoce, o que impede o desenvolvimento total dos grãos. Desde o seu aparecimento em 2001, a doença se espalhou
rapidamente pelas regiões produtoras do Brasil, o que fez crescer a importância do monitoramento contínuo e da adoção de estratégias integradas de manejo. As chuvas voltaram a elevar a umidade em importantes regiões produtoras do Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro. Os pesquisadores do CPEA destacam, contudo, que em muitos municípios as precipitações vieram acompanhadas de ventos fortes e de granizo, resultando, em alguns casos, em desfolhamento das plantas e em derrubada de frutos e de flores. Vale lembrar que esse contexto é observado justamente em um momento de colheita da safra 2025-26 e de desenvolvimento da temporada 2026-27. Além de prejudicar as árvores, essas intempéries podem deixar a planta mais vulnerável a doenças. Os municípios paulistas de Avaré, Pratânia e São Manuel foram atingidos por queda de granizo e há poucas semanas já tinham enfrentado chuvas extremas com ventos fortes. O noroeste do estado de São Paulo também foi atingido pelo clima intenso. Muitos agentes colaboradores do CPEA indicam que a frequência desses eventos climáticos extremos neste ano preocupa. De um modo geral, pesquisas indicam que o acumulado de chuvas ainda é bom e as temperaturas estão mais amenas desde o inverno, contexto que vem colaborando com o desenvolvimento da florada e ajudando para uma safra mais produtiva. A qualidade geral das frutas da safra 2025-26 segue satisfatória na maioria das regiões. Uma forte chuva de granizo atingiu a Serra Catarinense e, claro, preocupa os produtores de frutas. A intensa queda de pedras de gelo, que durou 40 minutos, cobriu pastagens e lavouras com um tapete branco. Telas anti-granizo instaladas pelos produtores ficaram cobertas de gelo. O fenômeno atingiu municípios como Urubici, São Joaquim e Bom Jardim da Serra, provocando apreensão entre produtores rurais, especialmente os de maçã. Os preços do arroz continuam em queda. Com isso, os custos de produção já ultrapassam os valores de venda no sul do país. Há pelo menos 10 meses, a margem dos produtores de arroz no Rio Grande do Sul está negativa. Isso porque no mercado do arroz em casca, os preços internos seguem em queda e os custos de produção seguem elevados. Mesmo o volume destinado à exportação e a procura por outros estados não são suficientes para sustentar as cotações. De acordo com o CPEA, outubro é o 10º mês consecutivo de margem negativa aos produtores de Uruguaiana e o 9º para Camaquã. Considerando as aquisições de todos os insumos no mês passado, o custo total para a produção da saca de 50 quilos na região de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, ficou pouco mais de R$ 93, enquanto o preço de venda não passou de R$ 55. Em Camaquã, o custo total foi de R$ 87,88 a saca. Na parcial de novembro, o preço de venda da saca chegou a pouco mais de R$ 58. O Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou o ZARC para o alho em território brasileiro. O zoneamento agrícola de risco climático estabelece as regiões de produção e épocas de plantio mais favoráveis para o cultivo no território brasileiro, com base nas probabilidades ou risco de perda na produção causada por eventos climáticos. Os estudos foram elaborados por pesquisadores da Embrapa Hortaliças, em conjunto com associações de produtores e instituições de ensino e de pesquisa agropecuária. O zoneamento abrange as regiões tropicais e subtropicais do país, com o propósito de orientar produtores, agentes financeiros e seguradoras. A produção de carne de frango deve bater recorde em 2026. A estimativa da Conab é de quase 16 milhões de toneladas. O volume previsto para o próximo ano pode chegar a 15,86 milhões de toneladas. Se confirmado, vai representar um novo recorde da série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento, superando a estimativa deste ano, que está em 15 milhões e meio de toneladas. O bom resultado da avicultura de corte, junto com a suinocultura, influencia positivamente a produção de carnes no país. Somada à produção das 3 principais proteínas mais consumidas pelos brasileiros, aves,
aves, suína e bovina, pode chegar a 32,6 milhões de toneladas de carnes. O volume representa uma ligeira alta de 0,4% em relação à quantidade prevista para este ano, o que também se configura como um novo recorde. A estimativa de exportação da carne de frango para 2025 é de 5 milhões e 200 mil toneladas, um pequeno aumento frente aos 5 milhões 150 mil toneladas em 2024. Neste mês, a China, maior importador de carne de frango, declarou a retomada das compras do produto brasileiro. As exportações para o país asiático estavam suspensas desde o registro de um caso de influenza aviária, em maio, no Rio Grande do Sul. O mercado do boi gordo está mais equilibrado, com menos oscilações nos preços. Entenda agora o porquê. De acordo com o cálculo do CPEA, a volatilidade dos preços do boi gordo neste ano está em pouco mais de 53%, menos da metade da registrada em 2024 e 2023. Esse índice mostra a intensidade com que o preço sobe ou cai ao longo do ano. Para os pesquisadores do CPEA, o atual cenário sugere um ganho de eficiência na coordenação da cadeia, ainda que não signifique necessariamente uma distribuição equilibrada dos resultados entre as partes. Escalas continuamente preenchidas, linhas de abate ativas e abastecimentos interno e externos sem sobressalto podem ser os responsáveis por preços menos voláteis ao longo do ano, indicando que o setor produtivo tem conseguido manter a oferta de animais mais constante. A carne suína está mais competitiva em relação à bovina. A diferença média entre as carcaças chega a quase R$ 10 o quilo. Dados do CPEA mostram o ganho de competitividade da proteína suína no mercado atacadista da Grande São Paulo. Entre outubro e novembro, a diferença entre os preços da carcaça especial suína e da carcaça casada bovina cresceu quase 10%. Em 2025, a diferença chega a R$ 9,47 por quilo, o maior desde 2022, quando esteve em R$ 12,64. O movimento se mantém nos últimos meses deste ano, com a diferença entre os preços ficando acima de R$ 9,00 o quilo, consolidando a carne suína bastante atrativa em detrimento da bovina. Agora a gente fala do milho, os preços internos estão mais altos, resultado do aumento da procura pelo cereal. Com o objetivo de recompor os estoques e garantir o produto para o final do ano, período em que as transportadoras entram em recesso e o mercado fica com menor liquidez, os consumidores aumentaram a procura pelo milho. Com a demanda doméstica aquecida, o preço do cereal subiu na maioria das regiões acompanhadas pelo CPEA. Com os vendedores focados na semeadura no campo, o volume de mercadoria segue limitado para a entrega imediata, o que também colabora para a alta nas cotações. O momento é bom também para as exportações com embarques em patamares elevados. Para os pesquisadores do CPEA, porém, o cenário pode mudar com a entrada da safra norte-americana, a necessidade de liberação de armazéns por parte de agricultores brasileiros e o estoque de passagem elevado pelo país nos próximos meses. Os preços do feijão estão em queda, reflexo da demanda mais fraca. Até a semana passada, a semeadura da primeira safra 2025-2026 nacional de feijão atingia 50,8% da área esperada. E com o interesse de compra limitado à reposição de estoques, os valores do grão ao longo de novembro caíram. A maior oferta de feijão carioca no sudoeste paulista fez os preços do produto de melhor qualidade também caírem. As quedas foram expressivas também para o grão preto e influenciadas também pela proximidade da nova safra e pela liquidação de estoques. Chacareiros de Jaranápolis, distrito de Pirinópolis, em Goiás, estão com medo das onças pardas que rondam a região. Câmeras instaladas na zona rural mostram que os animais estão caminhando no meio da mata. As câmeras de monitoramento de animais silvestres foram instaladas no meio da mata. Veja a quantidade de animais que apareceram. Um veado passou em frente ao equipamento. Um macaco viu algo diferente e chegou bem perto para ver o que era. Um tatu passou pelas lentes e até um mutum passeou pela área. Todos esses animais silvestres vivem nesta montanha, chamada de Serra da Onça, que fica na região de Jaranápolis, distrito de Pirinópolis. Mas o
que anda assustando os fazendeiros é a presença de onças pardas. As câmeras também flagraram os felinos passando neste ponto da serra. É uma onça fêmea e 2 filhotes. 2 meses mais ou menos. Ela comeu 3 cachorros e umas 20 galinhas. E de 2 meses para cá, um rapaz de Pirinópolis que trabalha com a ONG colocou uma câmera e agora ela está aparecendo mais vezes. Ela já comeu 2 vacas e 4 bezerros, de 2 meses para cá. E nós entramos na mata para encontrar novos vestígios das onças. De acordo com biólogos, as onças, mesmo no meio da mata fechada, elas andam em trieiros. Esse aqui, por exemplo, é um, ali ao fundo tem uma grota com um curso d'água e aqui tem mangueiras. Essas mangueiras transportam água para a sede, também para bebedouros, para a alimentação do rebanho, do gado. Inclusive, em uma dessas andanças, dessas 3 onças, elas passaram por aqui e pouco tempo antes, minutos antes, o seu Zainer, ele teve que fazer uma manutenção nessa mangueira. Mais ou menos em torno de 14, 15 minutos que eu passei, que eu fiz a manutenção nas mangueiras, as 3 onças passaram logo em seguida, atrás de mim. Isso durante o dia? Durante o dia, por volta de 11 horas da manhã. Não importa se está de dia ou de noite, quando elas estão com fome, as onças saem da mata fechada na serra em direção à propriedade. Repare nesta imagem, a vaca foi arranhada e sofreu uma mordida do felino. Felizmente, dessa vez, o bovino conseguiu escapar. E é para ter medo mesmo. Imagine estar na casa de campo e do nada dar de cara com um animal desses. Eu estava ali no tanque, aí de repente eu vi a onça passando, aí eu fui lá dentro, peguei meu telefone e liguei pro meu pai. Meu pai estava lá no pomar. O Zainer já não sabe mais o que fazer. Já pediu ajuda para vários órgãos ambientais. O último contato foi com a Polícia Militar. Fui muito bem atendido pelo sargento Marcelino e ele já está entrando em contato com a Polícia Ambiental para ver se consegue fazer a captura delas, porque tá perigoso, né? Além do prejuízo, a gente mesmo tem medo, porque a gente anda trabalhando, né? Aí no dia a dia, na lida, a gente fica preocupado. Aqui na fazenda nem os cachorros têm paz. A cada barulho diferente, a cachorrada late, alertando os moradores. Reconhecida como Patrimônio Cultural de Minas Gerais desde 2007, a cachaça segue firme na tradição. Um processo artesanal que ganhou força com produtores dedicados. São centenas de alambiques espalhados por Minas. Pequenos produtores que mantêm vivo um processo muitas vezes passado de geração em geração. Em cada um desses cantos, um jeito próprio de fazer a bebida. Hoje nós vamos conhecer o segredo de Araxá e aproveitar o carnaval. Você não ouviu errado não. Segredo de Araxá e carnaval são as cachaças produzidas pelo Paulino Chicrala. O cuidado começa já na plantação. Toda a cana usada aqui é cultivada na própria fazenda. O mestre alambiqueiro, há 26 anos, se dedica à produção da bebida. Eu sempre pensava, o que eu vou fazer na hora que eu terminar a minha carreira de bancário? Eu trabalhava em banco. Então eu pensei em pupunha, fogumelo e cachaça e optei pela cachaça. Em 97, 98, a gente construiu aqui na fazenda o mínimo necessário para produzir cachaça. E em 99 nós fizemos a nossa primeira produção foi em 99. Nunca para de fazer alguma coisa, sempre está fazendo uma melhoria, mudando algum processo. E estamos aí já completando o 26º ano. Essa foi a nossa 26ª safra. Nós temos condições de produzir até 25 mil litros por ano. Então a nossa safra fica assim, entre 15 e 25, 23 mil litros. Paulino mergulhou no universo dos alambiques e hoje é referência entre os produtores do Triângulo e Alto Paranaíba. Por aqui a visitação é aberta a quem quer conhecer um pouquinho mais dessa arte e por que não experimentar a famosa cachaça mineira. Não pode o turista vir a Araxá sem provar nossa cachaça, né? Então que o turista vem, pode tomar, degustar a cachaça em 10 madeiras diferentes, né? Ver qual que ele gosta mais. O produtor preserva técnicas artesanais rigorosas para a produção das bebidas e prioriza
valoriza a qualidade das cachaças. Toda cachaça que a gente faz um ano, ela fica armazenada separadamente nos tonéis de inox. Terminada a safra, nós vamos pegar ali 1 litro de cada um desses tonéis, misturar e retirar uma amostra e mandar analisar. Se ela estiver dentro dos padrões, graças a Deus sempre esteve, aí sim nós vamos misturar ela junto com as cachaças que a gente já tem estocado em processo de envelhecimento. É o tipo de madeira usada no barril onde a cachaça é curtida que define as características da bebida. Minas Gerais carrega o título de maior produtor do país e desde 2007 guarda o reconhecimento da cachaça como patrimônio cultural. Os produtores se juntaram e fundaram a Associação CACEM, Cachaça do Cerrado Mineiro, um movimento que valoriza a cachaça mineira e fortalece a presença dos alambiques da região no mercado. O principal papel da associação é, sobretudo, fortalecer a troca de experiência entre os produtores, né? Trocar experiência, ver o que deu certo, o que está dando errado para corrigir, enfim. Isso é o objetivo primordial da associação. Depois vem a ajuda no processo de regularização daqueles produtores que ainda não estão regularizados junto ao Ministério da Agricultura. E outra coisa importante também é o estreitamento da relação produtor-universidade, para a gente ter conhecimento sobre técnicas novas, práticas novas, equipamentos à disposição para a gente fazer análise das cachaças, orientação no sentido de conduzir melhor as lavouras, parceria muito forte que a gente tem com o Sebrae, que nos ajuda muito nisso aí. Enfim, é uma coisa que tem dado um resultado muito bom para todos nós. E outra coisa muito interessante também é a associação no intuito de divulgar a cachaça. A gente, enquanto associação, permanecendo junto, a gente tem condição de melhor divulgar o nosso produto. O Amazonas fez história no importante concurso internacional de queijos da França. O estado conquistou uma medalha de ouro e uma de bronze. Altazes fica a cerca de 110 quilômetros de Manaus. Aqui é produzido um dos queijos mais premiados do Brasil. A Terra do Leite participou de um concurso internacional em Paris. 2 queijarias de Altazes representaram o Brasil: a tradição da Lourdes e a queijaria original. O desempenho foi impressionante. A queijaria Tradição da Lourdes conquistou a medalha de ouro com queijo maturado com café. Só o processo de maturação do queijo demora cerca de 30 dias e o sabor impressiona. A qualidade desse queijo é algo surreal. A gente nunca tinha provado um queijo tão maravilhoso como esse, que é daqui da cidade de Altazes, da Vila do Novo Céu. Arleane é responsável pela produção desse queijo. Ter ganhado uma medalha de ouro em um evento internacional foi um feito histórico. Ir para a França e trazer um queijo, trazer uma medalha de ouro num queijo maturado, primeiro queijo maturado no Amazonas, assim, é um orgulho, sabe assim, não tem nem palavra para descrever a sensação na hora. Eu chorei muito, foi muito emocionante. O processo de produção desses queijos requer um padrão de qualidade elevadíssimo. É o queijo coalho, ele é imerso numa solução de café. Ele vai ficar um tempo nessa solução para ele ir conseguindo essa tonalidade, né, do café. Aí depois desse processo, ele vai ficar numa prateleira os 30 dias sofrendo o processo de virada. Todo dia você tem que virar, observar se ele não está sofrendo nenhuma rachadura, se tem que umidificar ele. É esse o processo, é diário. Além do queijo maturado com café e de búfala, os produtores rurais também inovam com condimentos que só tem aqui no Amazonas. Tem queijo condimentado com tucumã, com castanha, com orégano e muito mais. Por aqui, a qualidade e a criatividade andam lado a lado. Em Altazes, a gente encontra uma das maiores produções de laticínios do Amazonas. Hoje o nosso rebanho em Altazes ele é estimado a aproximadamente 95 mil animais, sendo eles bovino e bubalinos. Isso corresponde a uma produção de leite de aproximadamente 12 milhões e 500 mil litros de leite ao ano, que equivale a 1.250 toneladas
de queijo produzido ao ano. E em meio a essa rota do leite, a nossa equipe também conheceu a Agrofazenda Paiva, um legado de 4 gerações que há 56 anos dedica a vida à produção de laticínios. O trabalho começa logo cedo, assim que o sol nasce. O vaqueiro ordeia os animais e todo o leite que é retirado é levado para os produtores de queijo. Um trabalho de muitas mãos que eleva o padrão de qualidade dos queijos que competem internacionalmente. A queijaria original, que também foi à França este ano, recebe o leite chegando ainda quente das fazendas. E depois de um longo processo de produção, os queijos ficam prontos para serem embalados e etiquetados com a marca de Altazes. A queijaria também vem ganhando destaque. Além da França, este ano a fábrica conquistou medalha de prata com um queijo coalho de búfala em um concurso internacional de queijos em Blumenau. E para isso existe um segredo, um ingrediente que não pode faltar. O segredo é trabalhar, fazer o básico, né? Queijo tradicional básico, mas com aquela pitadinha de amor. E assim, do interior do Amazonas para o mundo, as queijarias mostram que tradição, inovação e muita dedicação são ingredientes que fazem do queijo um produto de excelência. Um produtor rural que cria cabras de leite no agreste de Pernambuco decidiu investir em uma raça importada da Espanha. Os animais se adaptaram tão bem à região que mesmo em pastos secos ganham peso e produzem leite de boa qualidade. Olha aí. O gesto de mostrar a língua é chamado de reflexo de Fleming. É a forma de dizer que identificou fêmeas e quer acasalar. Esse é o bode reprodutor que sozinho cobre as 40 cabras aqui da fazenda de Seu Arlindo, uma propriedade com 24 hectares de extensão aqui na zona rural de Gravatá, uma região do agreste pernambucano com um clima bastante agradável. É aqui que mantém sua criação de caprinos de leite da raça Muciana Granadina, uma modalidade de criação que ele escolheu porque gosta. É uma questão de espaço e de gosto. Sabe? A minha propriedade é uma propriedade média e também porque eu gosto mais da cabra leiteira. Há mais de 50 anos, ele investe na caprinocultura, 40 deles com uma raça específica, a Sunny. Mas devido a alguns fatores, ele se mostrou muito satisfeito com a nova raça que escolheu. Basicamente, eu passei a criar a Muciana porque é um animal que dá muito menos mão de obra. Então, a raça que eu criava anteriormente, eu criava confinada. Então, elas só comiam se eu botasse a comida aqui no coxo para elas. Essa raça não, elas são criadas a pasto. Então, diminui sensivelmente a utilização de mão de obra. De origem espanhola, a raça Muciana Granadina chegou ao Brasil há várias décadas e adaptou-se bem ao clima do Nordeste. E por incrível que pareça, os animais dessa raça preferem o pasto seco, ganham mais peso e contrariam a lógica. Além disso, os animais dessa raça apresentam rusticidade, baixo custo de produção, melhor sanidade e alta qualidade no leite. Há 2 anos, Seu Arlindo introduziu a raça aqui na fazenda. Hoje, já são mais de 40 animais. A produção de leite não é alta. A média por dia por animal é de 2,5 litros, mas a qualidade compensa a quantidade. É um leite mais aceitável, é um leite melhor digerido, que tem um índice de alergias alimentares muito menor do que o leite da vaca. Fáceis de criar, essas cabras vivem soltas no pasto e passam o dia inteiro se alimentando ao ar livre. Na volta para o curral ao final do dia, um pouco de ração balanceada as aguarda. As baias de madeira dividem os animais por categoria.
as fêmeas lactantes, as que ainda são virgens, outras que estão no cio, o bode reprodutor e os cabritos que, ao serem soltos em um ato instintivo, sabem quem é a mãe e seguem para se alimentar. O bem-estar animal aqui é facilmente identificado na limpeza do curral, área coberta, os coxos sempre limpos e o piso de madeira ripado com 1 metro de altura do chão, que por sua vez facilita a drenagem dos resíduos e mantém o ambiente limpo, seco e agradável. Assim, as cabras mantêm a saúde em dia e uma produção de leite cada vez melhor. Um aposentado de Uberlândia, em Minas Gerais, transforma o sonho de criança em obra de arte. Usando sucatas como matéria-prima, ele constrói charretes de forma artesanal. Donizete já fabricou 3 charretes. Ele é um homem preso à sua paixão. Cada item foi garimpado. Rodas abandonadas são aqui lixadas, acarinhadas. Cada item, uma marca na charrete. Antigamente, em Uberlândia, existia placa nas carroças. Era dos serviços urbanos, as pessoas que trabalhavam na rua, eles tinham as placas, as carroças eram emplacadas. Essa aqui eu consegui de um amigo meu, era do avô dele. Ele me doou ela para me colocar de enfeite, então ela está aqui como um enfeite. Uma charrete é modelo luxo, tem estribo para subir. Latão de leite é quadro da tapera do matuto. O banco sobre um baúzinho de madeira, esconderijo de doces. A lameira caprichada na curva, no desenho. A outra charrete é mais brutinha. O banco dela é para sentar e ouvir essa história. Eu precisava do banco. Eu fui ali num amigo meu, ele tinha umas tábuas lá. Ele me falou: Donizete, essas tábuas aqui eram lá do Bar da Tábua. Eu falei: não, eu quero ela então. É uma boate? Era uma boate. E essa placa, até o número é o mesmo? Até o número era o mesmo. Era colocado na porta. Se uma pessoa quiser fazer uma carroça, encomendar o senhor faz? Olha, eu faço. Aí a gente combina. Combina o material, combina o estilo que a pessoa quer. Quanto custa? Olha, isso aí varia em torno aí de 7 a 10 mil reais. O senhor trabalhou tanto tempo na prefeitura, foi mecânico e ainda continua trabalhando. E de onde é que vem tanta força assim? Por essa vontade de trabalhar, isso vem da alma da gente, é da gente ser assim. Porque eu comecei a trabalhar com 7 anos. E aí, dos 7 anos de idade para frente, eu sempre trabalhei. O senhor está com quantos anos? 68. Eu tô com 68. E agora parar de trabalhar, não. Eu aposentei. Não parei de trabalhar. Eu não quero parar de trabalhar. E assim, eu trabalho menos, não trabalho naquele ritmo que eu trabalhava antes. Vocês notaram que a prosa minha e do Donizete, a última aí, foi sobre um carro de boi? Há quanto tempo você trouxe para cá essa estrutura desse carro de boi, Donizete? Essa estrutura tem mais ou menos 6 meses. Passei um verniz, é para conservar, né? O que você sente no seu coração quando você está aqui alisando essa madeira, olhando essa estrutura? Olha, Saulo, a primeira coisa é o seguinte: agradecer a Deus. Eu sou uma pessoa de sorte. Isso eu agradeço a Deus a minha vida. Então isso aqui, eu estando aqui dentro, aqui, alisando isso aqui, fazendo essas obras com que eu estou fazendo, isso para mim é uma alegria imensa, não tem tamanho e não tem dinheiro que pague. A verdade é essa. Existe o valor e existe o preço. Isso aqui é valor. Um produtor de Porto Ferreira, no interior de São Paulo, cria galinhas exóticas e ornamentais. Ele mantém essa paixão há 40 anos e se dedica a preservar as espécies vindas de várias partes do mundo. É
Ela parece ter saído do salão de beleza. As penas formam uma crista vistosa que lembra até um penteado digno da realeza. É uma ave muito exótica, chama bastante atenção e é uma ave muito calma, né? O pessoal tem muito como pet, né? Ou criado até em apartamento, em casas, substituindo o gato e o cachorro, né? Estamos na Fazenda Barreiro, em Porto Ferreira, onde são criadas mais de 200 variedades de galinhas exóticas e ornamentais de raça pura. O passeio pelo galinheiro é uma viagem pelo mundo. A Brahma, de origem indiana, foi aprimorada geneticamente nos Estados Unidos, onde se popularizou. Da Espanha, a cara de palhaço, que ganhou esse nome pela semelhança com a pintura do rosto do personagem infantil. Do mesmo porte, a Jersey gigante pode pesar até 5 quilos. Elas são das ilhas de Jersey, né? E assim, ela é uma ave também de dupla aptidão, ela é voltada tanto para a produção de carne como para a produção de ovos, né? Ela é muito utilizada na avicultura comercial, né? Eles usam para fazer cruzamento, frango de cortes, né? Para desenvolver tipo aves, tipo caipira, vamos dizer assim, aquelas caipiras que se desenvolvem mais rápido, né? Tem a carne muito saborosa e a coloração do ovo é muito parecido com o ovo de uma galinha caipira. A produção também guarda exemplares do Brasil. Essa é a azul sertaneja, de penas escuras, azuladas, é uma ave resistente. Os ovos que deram origem à criação vieram do Nordeste. Essas aves, elas são oriundas lá do interior da Paraíba. E assim, essa galinha, a origem dela, ela é maravilhosa, não só na adaptabilidade de clima, como a rusticidade também, na produtividade. E essa ave, ela veio fazer parte do nosso acervo genético como uma forma de conservação das aves nativas do Brasil. Então hoje ela faz parte do nosso acervo, mas para a questão de conservação e manutenção da raça. Na Fazenda Centenária, a produção de galinhas exóticas e ornamentais começou há 40 anos com o seu Mário. Um negócio promissor e que ganha um novo momento. Muita gente tem escolhido galinhas como animal de estimação. Os ovos produzidos no interior de São Paulo são enviados para todo o Brasil. Quando você compra um ovo, você está fazendo uma compra de risco. Quando você compra uma ave, também existe o risco. Você pode levar a ave, está bem, ela ter alguma coisa, na mudança de clima, adoecer e morrer. Mas o ovo é muito maior o risco, né? Então o cliente está ciente, né? A gente procura deixar o mais claro possível para o cliente que ele pode ter um sucesso muito positivo, como não. Apesar dos objetivos da Fazenda ser a preservação das espécies e a comercialização dos ovos para gerar novas aves, não existem restrições para o consumo humano dos ovos. Ele pode ser consumido, tem as mesmas proporções nutricionais que um ovo comum de granjas de consumo. E não tem nenhuma diferença de sabor, é o mesmo sabor normal de qualquer outro ovo. Antes da gente se despedir, o criador une as diferenças. O índio gigante, melhoramento brasileiro da região centro-oeste, que pode medir mais de 1 metro de comprimento e pesar 6 quilos, e as pequeninas Cerama, da Malásia, e a Mini Cornish, da Inglaterra. O peso das duas varia entre meio e 1 quilo. A galinha, ela está muito presente na vida das pessoas, né? E no caso dessa ave aqui, ela foi desenvolvida para ser dada de presente para o jubileu, no caso 50 anos, né, da rainha da Inglaterra. Ela foi feita, desenvolvida para ser dada de presente para a rainha. A gente mostrou aqui no Agro Record News a vaca mais cara do mundo, com valor estimado em 54 milhões de reais. A empresa do cantor Murilo Huff participou da compra do animal. Hoje você vai saber como vive a rainha dona e conhecer todas as regalias que a majestade tem direito. Por trás desse ambiente simples do campo, em Uberaba, interior de Minas Gerais, se esconde uma milionária. 54 milhões de reais. Esse é o valor de mercado de Dona, a vaca mais cobiçada do planeta. A vaca da raça Nelore tem 10 anos de idade e pesa cerca de 1 tonelada. Essa fofura gigante nasceu no Paraná e é criada aqui nessa fazenda.
A dona ficou famosa no Brasil todo depois de um leilão e logo passou a ser chamada de vaca milionária. Na ocasião, 25% das cotas da dona foram arrematadas. A gente explica, é que quando o valor de um animal desse é tão alto, é comum que vários compradores dividam a conta. E tem muita gente famosa nesse pasto, viu? Por exemplo, o cantor Murilo Rufo, ex da Marília Mendonça, comprou uma parte dessa, digamos, empresa. Juntos, o grupo Nelore Traia Véia, que é da banda de mesmo nome, e Murilo, pagaram 13 milhões e meio de reais por essa participação. Quem faz as honras de nos apresentar a essa preciosidade é o Fernando, gestor da fazenda. Ele explica que ser dona desse valor milionário não tem a ver necessariamente com a carne dela, mas sim dos descendentes. Ela produz quantidade com qualidade, né? Então, o que fazem é um topo de uma pirâmide, de um trabalho de melhoramento genético, que vai chegar lá no campo na produção de carne de qualidade. No fundo, é isso, né? O objetivo é sempre esse. No mesmo leilão, a chance de multiplicar a genética de dona provou seu valor. Apenas 3 aspirações, que é o nome das coletas de óvulos para a produção de embriões, foram vendidas por um total de 13 milhões de reais. E pensar que ela produz cerca de 100 embriões por mês. E agora ela se mostrou uma excelente produtora de animais recordistas de leilão. Ela se tornou tão valiosa assim porque não é só ela que dá dinheiro não, né? É a família toda. É a família toda. A valorização da dona é histórica. Depois de muitos prêmios, ela teve 33% de suas cotas vendidas no ano passado por 5 milhões de reais. E agora mais 25% por 13 milhões e meio. Essa progressão explica o valor total, de 54 milhões de reais para o animal inteiro. Em 2024, a mãe da dona, por exemplo, chegou a ser vendida por 27 milhões de reais. Antes, em 2022, o Domingo Espetacular mostrou a história da Beatina. Na época, ela custava 8 milhões de reais e era também uma celebridade dos currais. Outra coisa que chama a atenção aqui na fazenda é que a dona, ela não é sozinha, não. Ela tem outros 3 clones. Um deles é a Doninha. As duas são criadas juntas e são inseparáveis. As outras 2 cópias estão com outros sócios. Dessa forma, se Dona ficar doente, um investimento genético de milhões está garantido. Os dias da rainha e da princesa do pasto começam sempre com um banho refrescante com direito a um shampoo especial para esse pelo brilhante. Depois de secar, é hora do café da manhã, no piquete, uma área de pasto praticamente exclusiva para as duas. E como uma vida de realeza, logo chega a hora da soneca em berço esplêndido. O Ricardo é o responsável pelo tratamento dia a dia da dona. Ela tem muitos cuidados, muitos mimos, Ricardo? Tem alguns mimos, né? Nós temos uma cocheira pouco maior para ela, que dá acesso a uma área externa. Se ela quiser tomar um banho de sol, ela pode ir tomar sol, pode voltar para a cocheira. E temos também um piquete exclusivo para ela, que todos os dias pela manhã nós soltamos ela nesse piquete para ela andar, exercitar um pouco, movimentar a articulação e depois no final do dia a gente fecha. Quer dizer, ela. Vida de estrela mesmo. Vida de estrela de rainha. A coleta de óvulos para multiplicação genética é feita uma vez por mês. Os embriões preparados com a técnica de fertilização in vitro são então transferidos para barrigas de aluguel de outras vacas, que geram de 20 a 30 filhotes por mês. É uma responsabilidade grande demais, né? Se a gente for pensar nas cifras, são cifras que nunca existiram, né? E um detalhe importante, mesmo após a venda milionária das cotas, Dona continua vivendo na mesma fazenda. Eu não teria coragem de ver ela embarcando para sair daqui, não. Esse é o vidão da Dona, a vaca mais valiosa do mundo. O Brasil é uma potência agrícola, mas enfrenta um desafio silencioso: a degradação do solo. No norte de Mato Grosso, uma nova geração de produtores mostra que é possível regenerar a terra, aumentar a produtividade e preservar o meio ambiente. O
Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas nas lavouras que abastecem cidades e exportam para dezenas de países, existe um desafio que começa debaixo dos nossos pés: o solo. A degradação da terra, provocada muitas vezes por anos de pastagem intensa e efeito das mudanças climáticas, ameaça a produtividade e a sustentabilidade do negócio. Agora, uma nova geração de produtores está apostando em práticas que regeneram o solo e devolvem a fertilidade ao campo. Viemos para Sinop, no norte do estado do Mato Grosso. O local vive uma transformação silenciosa. Fazendas que antes eram dedicadas à pecuária se reinventam e começam um novo ciclo com a regeneração da terra. O solo que ficou anos exposto e sem nutrientes está voltando a produzir. O processo é lento, mas constante. Começa com a correção da acidez, o uso de calcário, fertilizantes e plantas de cobertura que ajudam na retenção da água e na recomposição dos nutrientes. No meio da plantação, o resultado salta aos olhos. O que era um pasto improdutivo há poucos anos, hoje é uma área fértil e produtiva. Um exemplo de como o campo brasileiro pode se reinventar diante das mudanças climáticas. Hoje a gente busca o quê? O balanço positivo em tudo que a gente está fazendo. Então, assim, o que a gente quer? Hoje a gente não quer expandir, precisar buscar alternativa de, vamos expandir. Não, nós queremos verticalizar o nosso negócio. Então, nós queremos pegar aquelas áreas que já existentes para nós hoje e queremos buscar cada vez mais romper os tetos produtivos dentro dessas áreas. Então, assim, hoje a gente fala, beleza, eu tenho uma área que eu consigo ter um nível de produtividade de soja de 75, 78 sacos. Por que não buscar 90 sacos? Algodão, então tem áreas que a gente vamos consolidar essas áreas para algodão, preparar essas áreas para algodão, buscar produtividade 350, 380 arroba. E nesse meio também a gente buscar alternativas, como adubação orgânica, que é a gente não ficar tão refém dos adubos minerais e a gente conseguir se tornar o nosso negócio mais saudável no mercado. Então, onde que a gente consiga ter um nível de investimento interessante, só que o nível de retorno nosso seja muito mais interessante ainda. Por trás de muitas dessas histórias existe também o apoio de iniciativas que estimulam a recuperação de terras degradadas. É o caso do programa Reverte, criado numa parceria entre a ONG internacional The Nature Conservancy, uma multinacional agrícola e um banco privado para financiar e acompanhar toda a regeneração do solo brasileiro. Aqui era uma área de pecuária extensiva, então era uma fazenda que tinha baixa produtividade. A gente tinha poucas cabeças de gado em muitos hectares. Então, a gente, através do programa Reverte, a gente conseguiu transformar esse cenário, dando tecnificação ao processo de produção e fazendo a fazenda produzir muito mais, né? Hoje a gente faz aqui soja, milho, algodão e boi. E a nossa parte de pecuária hoje ela é muito mais intensificada do que era antes, devido a esse processo de regeneração do solo que a gente fez. E aí, com boas práticas agrícolas, né, com sucessão de culturas, uso de biológico, a gente consegue melhorar o solo com o passar do tempo. Lançado em 2019 e implementado em 2021, o projeto tem um objetivo claro: mostrar que é possível transformar áreas antigas de pecuária em fazendas produtivas sem precisar abrir novas fronteiras agrícolas. Em outras palavras, sem desmatar mais. Assim, contribui para preservar a vegetação nativa e estimular a agricultura regenerativa. Quando a gente fala de agricultura regenerativa, a gente está falando de técnicas, né, que promovem a saúde do solo. E dentro dessas técnicas a gente pode citar, por exemplo, o plantio de plantas de cobertura, que é o que a gente está vendo aqui nessa fazenda que está no modelo de integração lavoura-pecuária. Né? No momento que a gente tem o plantio de braquiária, por exemplo, como planta de cobertura, essa planta ela está soltando biomassa para cima, mas ela também está incorporando raízes no solo. Através dessas raízes, né, ela está incorporando matéria orgânica no solo e através dessa matéria orgânica a gente tem incorporação de carbono também no solo. Quando produtores de outros países vêm nos visitar, primeiramente eles ficam impressionados por conta da dimensão, de tamanho de áreas que hoje a gente tem aqui, que a gente consegue trabalhar. E assim, o Brasil, mas assim, primordialmente o Mato Grosso, nós estamos num ambiente muito favorável para a agricultura. Hoje, o ambiente que a gente consegue fazer praticamente quase 3 safras durante o ano é muito positivo para nós isso. Então a gente precisa aproveitar de uma forma positiva tudo isso que a gente vem, que a gente
tem na nossa mão. Hoje o Reverte soma mais de 2 bilhões de reais em créditos desenvolvidos a produtores que seguem critérios socioambientais rígidos. São 97 clientes e 410 fazendas com o compromisso assinado. Um total de 279 mil hectares de solo em recuperação. Um movimento que mostra como sustentabilidade e rentabilidade podem caminhar lado a lado. A gente, para ser sustentável, primeiro o nosso negócio tem que ser perene, ele tem que ser lucrativo. Então, se eu não investir no meu solo, que é quem me dá toda a perenidade que o meu negócio precisa, não tem como fazer. A agricultura hoje ela é extremamente técnica, extremamente moderna, ela precisa de tecnologia, precisa de investimento para você conseguir ter resultado. A cada safra, o que era pasto vai se tornando plantação de soja, milho e algodão. Aos poucos, o solo arenoso e frágil ganha textura, cor e força para voltar a sustentar a agricultura. A regeneração do solo é mais do que um projeto agrícola. É um movimento que conecta o produtor ao futuro sustentável do agronegócio brasileiro e que ganha ainda mais força com a chegada da COP30 ao país. Hoje, essa agenda de recuperação de solos degradados ela vai ser muito debatida na COP30 e o Brasil está na vanguarda disso. Acho que a principal mensagem a agricultura hoje ela é vista muitas vezes como vilão em termos de mudanças climáticas, né? Ela muitas vezes ela é vítima, porque se você tem uma mudança, por exemplo, no regime de chuvas, ela é vítima, mas a gente entende que a agricultura, o solo, ele pode ser parte da solução com práticas de agricultura regenerativa, inclusive que incorporam carbono no solo. A agricultura passa de vilã para protagonista no combate às mudanças climáticas. O Agro Record News de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!